mais essa oportunidade. Estamos na casa do nosso Deus, para juntos adorar e exaltar o seu santo e maravilhoso nome e aprender da sua palavra. Depois de um dia quente, veio a chuva, e Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui mais essa noite. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és lindo e Tu és, Senhor, a razão de nós estarmos aqui. Tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor. Então pedimos, venha falar conosco nesta noite, venha nos ensinar, que nós possamos entender a Tua palavra, receber a Tua palavra e pôr ela em nossos corações e pôr em prática em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra introdutória, essa palavra de saudação de Paulo, e semana passada nós falamos um pouco sobre Paulo, sobre o homem que escreveu a carta, e lendo esse texto e pensando um pouco sobre isso, e lendo algumas outras introduções de outras cartas que Paulo escreveu, eu falei semana passada que essa foi a mais longa. E a única que Paulo não fala que é grato a Deus pela igreja, é a carta que ele escreveu a Gálatas, porque eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho e seguindo um outro evangelho. Mas essa carta aqui, Paulo vai dizer que ele é grato a Deus por essa igreja. E Paulo começa dizendo que ele é servo de Cristo. A palavra para servo ali é escravo. Escravo mesmo, escravo que foi comprado, que tem um dono e que não tem direito nenhum a não ser agradar o seu dono, trabalhar para o seu dono e fazer o que o seu dono espera que ele faça. E ele se declara servo de Jesus Cristo. Mas é interessante quando a gente pensa em escravo, né? Escravo é um negócio terrível, né? Na cultura brasileira, o escravo sofreu muito. Mas Paulo, quando está falando de escravo, ele também está pensando nesse contexto, porque a escravidão era muito grande no seu tempo. E tanto é que em uma das suas cartas, ele vai falar, e na maioria delas, ele vai falar sobre servos e sobre senhores. Não é empregado, e sim, de fato, escravos. Pessoas que tinham um dono, e que esse dono queria obediência, queria trabalho, e Paulo está diante de Jesus e ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar nesse termo de servo e ser escravo e ser servo, porque nós também somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um dono, nós temos um Senhor. E eu sempre costumo falar que às vezes o apelo à conversão é: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, mas também tem que lembrar sempre que você quer aceitar Jesus como Senhor.
Salvador da sua vida, porque antes de salvar, ou para Ele salvar, Ele tem que se tornar nosso Senhor. Para entrar nesse processo de salvação, nós temos que nos tornarmos servos de Jesus Cristo. Mas é interessante também que essa palavra, ela nos remete ao Velho Testamento, que vai falar de Moisés, e a Bíblia vai chamar de servo do Senhor, servo de Yahvé. Vai também falar de Davi, que também era servo do Senhor. Então, pessoas importantes e ilustres também foram chamados de servos do Senhor. Não no sentido de escravo, mas no sentido de alguém grato por aquilo que o Senhor faz, e por causa disso se torna servo. E é interessante nós pensarmos que nós somos servos de Cristo, não só pelo fato de que nós temos obrigação diante dele, mas porque ele nos comprou. Nós fomos comprados pelo Senhor. Nós fomos comprados por um preço muito alto, preço de sangue. Ele pagou isso por nós. E é interessante que Ele é Senhor das nossas vidas, porque Ele comprou, mas Ele é Senhor das nossas vidas, e é diferente do que um Senhor, dono de um escravo. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, e Ele nos dá liberdade ainda para, se porventura quisermos deixar de ser servos dEle, seguirmos o nosso caminho. Não é verdade? Ele nos dá essa liberdade. Você quer ser servo? Você quer ser meu? Então você permanece, você obedece. Se você não quer, você tem liberdade, você pode ir embora. E Paulo vai falar assim: eu sou servo de Cristo Jesus, chamado. Paulo vai dizer: eu fui chamado. Assim como nós, Paulo também foi chamado. Chamado para quê? Para ser apóstolo. E é engraçado e é interessante esse jogo de palavra aqui, porque Deus nos chamou. Não é verdade? Deus nos chama. E quando Paulo vai dizer assim: eu fui chamado, então Deus separou ele, chamou ele. Para depois o quê? Chamado para ser apóstolo, para ser enviado. Representante de Deus. Então, essas duas palavras, servo, chamado, e servo, chamado, e a terceira, apóstolo, vai dizer assim: ó, eu sou servo, eu sou escravo, eu fui chamado por Deus para ser servo dele, mas não só servo, para ser apóstolo, para ter autoridade, para ter representação. É interessante que quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele comprou a humanidade, Ele veio reestabelecer o reino de Deus. E quando Ele nos chamou, Ele não só nos chamou para estar junto dEle, para se tornar servo dEle, mas também Ele nos chamou para nos enviar. É o que Jesus vai dizer. Primeiro Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois lá no final Ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então Ele nos chama primeiro, para depois nos enviar. Então Paulo foi chamado para depois ser enviado. Até falamos aqui sobre as dificuldades de Paulo com relação a se tornar quem Jesus esperava que ele se tornasse. Porque ele começou a pregar na igreja, a igreja, ao invés de crescer, a igreja começou a diminuir, e ao invés da igreja prosperar e ser abençoada, a igreja se tornou mais perseguida, e a perseguição veio sobre a vida dele, e ele teve que fugir. Quando ele foge, a Bíblia vai dizer: daí então a igreja começou a crescer. Então, assim como nós, Paulo também precisou ser trabalhado para chegar aonde ele chegou. Então nós somos chamados, e quando chamados nos aproximamos de Cristo. Quando nos aproximamos de Cristo, nós vamos nos tornando a imagem e semelhança dele, porque nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos, e nos tornamos escravos, Pedro vai dizer, daquilo que nós adoramos. É interessante isso, irmãos, porque ser servo do Senhor é maravilhoso, porque nos remete a alguém que o adora. Se alguém falar assim: você é escravo de Jesus, eu sou escravo de Jesus, e eu me torno parecido com Ele, porque eu o adoro. Eu me torno parecido com o ser adorado. Então, ser cristão é ser como Cristo, e a gente só consegue essa identidade de cristão quando a gente passa a ser alguém que adora Cristo, alguém que se submete a Cristo. E estar submisso a Cristo é se tornar seu servo, seu escravo.
Então Paulo vai dizer quem ele é. E por que Paulo está dizendo quem ele é? Porque a igreja de Roma não o conhece. E ele não conhece a igreja de Roma. É uma das poucas cartas que Paulo não vai falar sobre um problema doutrinário, sobre o que está acontecendo na igreja, como ele falou aos Gálatas que estavam se desviando e para outro evangelho, como ele falou para Coríntios que tinha problema de filho pegando uma esposa do pai, e assim vai outros problemas que tiveram. Ele não estava resolvendo problema doutrinário, ele escreve uma carta para uma igreja que não conhece ele e que ele não conhece. Então essa carta se torna mais um tratado teológico, um ensinamento e um evangelho de Paulo. E ele está escrevendo e ele está se dizendo quem ele é. Ele vai dizer nas outras cartas que ele é servo, ele vai dizer nas outras cartas que ele é apóstolo, mas ele vai falar aqui do evangelho que ele tem pregado. Ó o evangelho é de quem? Primeira coisa, o evangelho é de Deus. Paulo não está pregando um evangelho dele mesmo. Paulo está pregando um evangelho de Deus. Não é um evangelho que foi inventado pelos apóstolos. Não é um evangelho que foi inventado por qualquer pessoa sábia, por qualquer filósofo do seu tempo. É o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus não é só o evangelho de agora. É o evangelho que foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio de quem? Dos seus profetas nas escrituras. Então, a escritura sagrada, irmãos, aponta para o evangelho. O evangelho é o que? É a boa notícia de salvação a todo aquele que crê, que o mundo estava perdido. O mundo não entende isso, mas o mundo estava perdido. Veio Jesus, morreu na cruz do Calvário, através do evangelho de Deus, cumpriu o evangelho de Deus, mas esse evangelho não é um evangelho que surgiu do nada. O evangelho que é de Deus é o evangelho que foi anunciado no Éden, que vai dizer assim: de ti, ó mulher, vai levantar vai nascer que vai esmagar a cabeça da... Esse é o evangelho de Deus, é o primeiro evangelho, já aponta para o quê? Para o que Deus estava pretendendo fazer e querendo fazer. Então, os profetas vão dizer do evangelho de Deus. Isaías 53 vai falar quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi imputado o braço forte do Senhor, porque ele vem surgindo como um renovo. Aí vai dizer, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o evangelho da salvação, o evangelho que Davi apontou em seus salmos, quando ele diz lá no Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus vai repetir isso na cruz do Calvário. Então as sagradas escrituras, os profetas já falaram do evangelho de Deus, e o evangelho cumpriu, e Paulo está dizendo, eu sou apóstolo separado para o evangelho de Deus. Irmãos, nós somos pessoas chamadas por Deus, separados para o evangelho de Deus, e enviados para levar esse evangelho. E o evangelho não é o nosso evangelho, é o evangelho de Deus. É o evangelho que diz que Jesus veio para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Acerca de seu filho, ele vai continuar, ele vai discorrer sobre o evangelho que ele prega. É interessante porque, irmãos, ele está diante de uma igreja que ele não conhece. Ele está diante de escrevendo uma carta para uma igreja que não conhece ele. E ele vai falar sobre o que ele prega. Isso é interessante, irmãos, que nós deveríamos aplicar, a igreja cristã evangélica do nosso tempo deveria aplicar mais na sua metodologia, no seu relacionamento interministerial. Por quê? Porque assim, as pessoas convidam alguém para pregar, vem cá pregar, mas qual que é o evangelho que você prega? Qual que é o seu entendimento do evangelho de Jesus? É o evangelho de Deus ou é outro evangelho? Porque Paulo diz para os Gálatas o seguinte, se vier um anjo do céu, se vier qualquer outra pessoa, algum iluminado aí dizer qualquer coisa contrária ao evangelho que eu vos tenho pregado, seja maldito, amaldiçoado. Pensa na convicção que esse homem tem do evangelho que ele prega, porque é o evangelho de Deus. A igreja cristã de hoje em dia, tem muita gente pregando um evangelho, mas não é o evangelho de Deus, não é o evangelho prenunciado, anunciado pelos profetas e pelas escrituras sagradas, não é o evangelho que diz assim, que o Filho de Deus nasceria da virgem e esmagaria a cabeça da serpente, mas é o evangelho que coloca o homem como pessoa e figura central no reino. E não é isso.
Quem é rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que tipo de evangelho, qual que é o evangelho que ele prega? É de Deus, é o evangelho de Deus que os profetas falaram e que as escrituras falaram. Acerca de quem? O evangelho de Deus é acerca de quem? Do Filho. Irmãos, o evangelho de Deus fala do Filho. Não tem como você pregar o evangelho e dizer que é o evangelho se não termina no Filho. Por isso que eu digo que às vezes a gente teria que repensar o método, o entendimento de receber pessoas e de ouvir pessoas que não aponta para o Filho. Porque, irmãos, é Jesus quem resolveu o problema, é Deus Pai quem resolveu o problema, é o Espírito Santo que até hoje resolve o problema. Se não tiver Pai, Filho e Espírito Santo, não é evangelho. Se tiver eu resolvo, eu consigo, eu faço, eu aconteço, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus que foi anunciado pelos profetas é acerca do Filho, que como homem era descendente de Davi. Por que isso precisa estar naquilo que Paulo vai dizer? Porque Jesus mesmo disse naquela palavra que o pastor James leu um pouquinho antes, que a salvação vem dos judeus, da descendência de Davi. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, o evangelho que eu prego é esse, que os profetas falaram acerca do Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus. Como que ele foi declarado Filho de Deus? Com poder, pela sua ressurreição. Olha que interessante, irmãos, o Evangelho de Deus, anunciado por Paulo, é o Evangelho do Filho, que veio como homem, da descendência de Davi, porque foi isso que a velha aliança falou e apontou desde o princípio. Então ele veio como homem, ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. E é interessante que Jesus é descendente de Davi, tanto no sentido de que ele veio de Maria, como que o seu padrasto, José, também veio da descendência de Davi. Então, a linhagem dele de vida, de nascimento e de ensinamento é o quê? Filho de Davi. A sua vida terrena, ele é quem? Ele é o filho de Davi. Como homem, ele é quem? Ele é filho de Davi. E ele foi declarado filho de Deus com poder. Através do quê? Da ressurreição. Irmãos, Paulo está pregando, está escrevendo uma carta, ele está falando, ó, o evangelho que eu prego é esse. É o evangelho de Deus, acerca do Filho, que ele é da descendência de Davi como homem, e foi declarado Filho de Deus com poder. De que maneira? Pela sua ressurreição dentre os mortos. O evangelho, irmãos, é completo quando ele passa pela cruz e chega na ressurreição. Porque se a cruz parasse Jesus, ele só era descendente de Davi. Mas a cruz não pôde parar Jesus, porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. E por que Paulo tem que falar isso? E por que a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, e a gente vai ver Pedro pregando no dia de Pentecostes, e ele vai falar assim, que ressuscitou ao seu filho Jesus. Você vai ver Pedro pregando em Atos 3, depois dele curar um aleijado, ele vai falar assim, pela ressurreição de Jesus. Você vai ver Paulo falando em Atenas, em Atos capítulo 17, vai falar pela ressurreição dos mortos. E a palavra, o evangelho de Deus sempre vai focar na ressurreição. E Paulo está mandando uma carta para uma igreja gentílica, uma igreja que era dominada pela filosofia grega, um país, uma nação, uma capital que era dominado por filosofia grega. E essa filosofia afeta a igreja, afeta as nossas entendimentos até o dia de hoje. Então Paulo está escrevendo uma carta e ele está identificando algumas coisas do que é o evangelho de Deus, e entre essas coisas ele vai falar da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque um grego, ele acredita sim, que nós somos um corpo, nós temos uma alma, e essa alma, quando o corpo morre, essa alma está livre, e o corpo é bom, é mau, e a alma é
boa. O entendimento de um grego falar assim, ó, Jesus é filho de Deus, não tem como. Jesus ressuscitou, pior ainda, porque para que vai ressuscitar o corpo? Porque o corpo é mau. Então, Paulo está dizendo, esse é o evangelho que eu prego. Não é uma filosofia grega, é o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus passa pela ressurreição. O evangelho de Deus, o corpo não é mau, o corpo pode ser purificado e pode ser santificado, pode ser restaurado, pode ser renovado, pode ser transformado. No evangelho de Deus, passa pela ressurreição. Então esse povo que vivia em Roma, eles tinham todo esse entendimento da filosofia grega, que era muito forte ainda naquela época. É forte até hoje, né? A gente vai estudar na escola, na faculdade, vai estudar história e tanta coisa. Vai falar sobre o Aristóteles, o Platão, o Sócrates e tantos outros. E daí entrou os nossos também, Agostinho de Hipona, que também falam umas coisas nesse sentido. Vai vir para Tomás de Kempis, que também falam umas coisas nesse sentido, de a alma. E a alma, e daí esquece da ressurreição. A ressurreição, irmãos, faz parte da pregação do Evangelho. E a ressurreição demonstra o quê? Que Jesus Cristo é Filho de Deus, porque a morte não pode segurar ele. Jesus Cristo é Filho de Deus, porque a morte não pode deter. E ele viveu pelo Espírito, mediante o Espírito de santidade. Por isso, a morte não pode deter. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não pecou. Ele não merecia morrer. Então a morte não podia segurar. Por isso que é interessante, irmãos, esse não entendimento de uma alma imortal. Porque se a alma é imortal, se a minha alma é imortal, e o salário do pecado é a morte, e a Bíblia vai dizer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos merecem morrer. E se a minha alma não morre, a minha alma não paga preço pelo pecado. Então, a ressurreição do corpo é que guia o nosso entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a alma não é imortal. E esse entendimento, como eu disse, irmãos, é muito forte até os dias de hoje sobre muita gente. E nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos entender que Jesus Cristo ressuscitou e a mensagem do Evangelho é da ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro. Por que morto ressuscita se sua alma está viva? Se sua alma é imortal? E nós lemos aqui, eu digo que o pastor James estava falando sobre o ladrão da cruz, que Deus, o único que é imortal. Nem os anjos são, irmãos. Nem os anjos são. Paulo vai dizer, Deus, o único imortal. E outra coisa que Paulo está dizendo sobre a ressurreição é que é o seguinte: a maioria das pessoas tinha um entendimento de Deus, da mitologia grega também, e Deus não morre, irmãos, não é verdade? Então como é que Jesus é homem? Primeiro, para ele ser homem, ele tem que habitar um corpo que é mau, pecaminoso, no entendimento deles. Aí Jesus vem e nasce e vive nessa terra, então não tem como ele ser Deus, porque como é que Deus vai entrar num corpo de um ser humano? Vai viver nessa terra. Aí outro entendimento deles é o seguinte: como é que Deus morre? Deus não pode morrer. E a Bíblia vai dizer que ele esvaziou-se da glória e veio habitar entre nós. Então o evangelho que Paulo prega é de um Jesus que deixou a glória e veio habitando nessa terra como descendente de Davi e morreu pelos nossos pecados, mas a morte não pôde deter. Nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Como isso é interessante, irmãos? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E por causa do seu nome. Nome que é sobre todo nome. Nós recebemos o quê? Graça.
Paulo está falando de si, mas isso remete a cada um de nós. Paulo está falando assim, ó, eu estou pregando o Evangelho de Deus, que é pelo Filho, que descendente de Davi, que ressuscitou, e por causa da santidade do Espírito Santo, ele viveu entre nós, e é por meio dele, e por causa do seu nome, é que nós recebemos graça. A graça é o quê? Um favor imerecido. A graça é algo que nós ganhamos sem merecer. E ele vai dizer, recebemos isso, graça e apostolado. Graça e autoridade. Para quê? Para que nós recebemos graça, irmãos? O que eu faço com a graça? Eu recebi um favor, e eu não mereci esse favor. E o que eu faço com isso? O que determina se eu sou cristão, se eu sou um seguidor de Cristo, é o que eu faço com a graça. E olha o que Paulo vai falar assim, ó, recebemos graça e apostolado para quê? Para chamar todas as nações, um povo, de todas as nações, chamar um povo para a obediência que vem pela fé. Então nós fomos chamados pela graça para quê? Para divulgar o Evangelho de Deus. A graça e o apostolado de Paulo é uma graça que nos chama, nos resgata, para nós nos tornarmos testemunha daquilo que nós recebemos. Então o favor merecido que eu ganhei não pode ficar em mim. Eu preciso falar que esse favor é também para o irmão Jair. Esse favor que eu recebi é também para o Marcelo. Esse favor e essa graça, esse favor imerecido, é para todos aqueles que estão diante de nós. E Paulo está dizendo assim, eu recebi essa graça para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Irmãos, isso que é interessante, a obediência que vem pela fé. Olha como é importante isso, a obediência precisa vir pela fé. Eu obedeço porque eu creio. Eu obedeço porque eu confio. Eu obedeço porque eu me entreguei. Eu obedeço por causa da fé, não por causa da regra em si. Está entendendo como que graça é maravilhoso e que graça faz com que a gente precise repensar nosso entendimento de religião e de seguir e de servir a Jesus? A graça é o quê? É um favor que eu não mereço, mas ela vem para eu chamar outras pessoas. Mas é interessante que eu preciso chamar, e eu sou chamado à obediência, que vem pela fé. Eu obedeço por quê? Porque eu tenho fé. Olha que interessante que a igreja traz muita gente, muitas das vezes, para a casa de Deus. Aqui nem tanto, a gente é fraco nisso, mas tem igrejas que é campeã em ganhar pessoas, trazer novos membros. Não é verdade? Tem igrejas, irmãos, que tem uma facilidade, convida a pessoa e a pessoa se converte, irmão Jair. Se converte no sentido de mudar de religião. As pessoas vêm, só que daí ela recebe um monte de regra. Ela recebe um monte de coisas que ela precisa fazer e um monte de coisas que ela precisa não fazer. E diante da nossa carnalidade, nossa influência pecaminosa que temos no nosso ser, porque se conversão fosse uma mágica, que hoje eu não sou crente e amanhã eu sou crente e eu já não tenho vontade de praticar mais nada que eu praticava no mundo, seria maravilhoso, não é verdade? Mas aí, se coloca diante de uma pessoa um monte de coisa que ela precisa obedecer. E diante desse monte de regra que ela tem que obedecer, ela fracassa, na maioria delas. E daí por que fracassa? Porque a obediência é pelaquilo que foi colocado diante dela, não obediência que vem pela fé. Por isso a importância da palavra de Deus em cada passo de nossa vida cristã, porque o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir a. Por isso que é importante, irmãos, e por isso que às vezes as pessoas ouvem uma palavra, se emocionam e vêm para frente, estende a mão, aceita Jesus, mas só que quando é colocado diante delas a maneira de viver, essas pessoas não conseguem obedecer porque não obedecem pela fé. É porque agora eu sou, antes eu não era, agora eu sou crente. Então eu tenho que obedecer, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Não, a obediência, irmãos,
ela vem da graça e vem pela fé. A graça é um favor imerecido. E é interessante que eu não faço nada para ser salvo. Aí é que está o erro nosso como igreja do Evangelho, de pregar o Evangelho. É que é o seguinte: vem como estás, vem, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você será salvo. Aí depois a pessoa vem, daí fala, ó, só que agora você não pode mais usar essa calça aí. É o seguinte, agora você não pode mais ir no bar. É o seguinte, agora você não... Não, peraí, o que você falou assim, se eu aceitasse Jesus, eu era salvo. É ou não é? Então assim, precisa se pregar o Evangelho todo para o homem todo. E o Evangelho todo é o seguinte, a obediência precisa partir de quem crê. Não é da regra, não é da cerca, não é... Aí as pessoas não conseguem permanecer, por quê? Porque a regra é difícil. Nós precisamos crescer em fé, e as pessoas só crescem em fé quando elas ouvem a palavra. Então a igreja não é movida pela emoção do momento, irmãos. O Evangelho de Jesus é aquele que abre a nossa mente para a obediência pela graça e pela fé. A graça é um favor que eu não mereço. Então você não merecia ser salvo? Não merecia. Não mereço até agora, eu não sou merecedor. Mas depois que eu me converto, aceito Jesus, eu acho que eu posso me tornar um merecedor. E daí que a gente fracassa. É nisso que a gente fracassa. Porque eu não consigo me tornar um merecedor pela minha própria vontade. Mas pela graça que trabalha em mim, eu cresço em fé e me torno alguém não merecedor, mas alguém que vive em obediência ao Evangelho de Deus. É complexo, né, irmãos? Mas é assim que funciona. Eu não consigo me tornar merecedor. Irmãos, ainda que você cresça em graça e cresça em fé, você não se torna um merecedor. A graça veio porque ela é um favor imerecido. Mas eu cresço em graça, e eu cresço em fé, e eu me torno alguém semelhante a Cristo. Não na estatura de varão perfeito, mas eu vou evoluindo, vou crescendo e vou melhorando. É isso que nós precisamos entender. Mas não é por causa da minha força, mas é por causa da graça que me fortalece e da minha fé que cresce conforme eu ouço a palavra de Cristo. Amém? E Paulo vai falar, não é só eu. A obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados. Para quê? Para pertencerem a Jesus Cristo. Irmãos, eu já vou terminar. É muito importante. Quem que já foi num museu aí? Museu é um lugar de coisa velha, não é verdade? E é interessante que a gente vai lá, coisas antigas e coisas velhas, e a gente vai lá e a gente fica impressionado com certas coisas. Olha que interessante. Por exemplo, se você for num museu que está lá a espada do rei Arthur, das histórias, né? Provavelmente vai ser uma réplica, mas se a pessoa chega lá e está lá uma espada, e está lá escrito, como é que era o nome daquela espada, gente? Essa aí mesmo. Está lá a espada, e está lá o nome dela, e está lá a quem ela pertenceu. Se é só uma espada, em qualquer outro lugar você vai ver uma espada, até mesmo mais bonita que aquela, não é verdade? Você vai numa loja que vende, por exemplo, nossa, quanta espada bonita. Mas você vai num museu, você vai ver uma espada que pertenceu a alguém importante. Por exemplo, você vai chegar no museu, está lá a espada que pertenceu a Napoleão. Você fala, olha que legal, né? Que valor que tem isso aí. Um valor histórico, um valor para a sociedade em si, algo interessante que você leva as crianças para ver o museu. Antigamente as escolas levavam muito, aqui nem tem, né? Mas eu gostava de ir no museu, porque lá você via canhão de guerra. Esse canhão aqui, os soldados brasileiros usaram na Guerra do Paraguai. Que interessante, muito legal. Mas se você vai lá e vê a espada do rei Arthur, ela só tem algo de interessante porque ela pertence a alguém. Coisa antiga, irmãos, só tem relevância por quê? Porque ela tem um dono, ela teve um dono, ela pertence a alguém.
Um quadro, por exemplo, de Leonardo da Vinci só tem valor porque foi ele quem desenhou e pintou aquilo. Às vezes tem gente que pinta mais bonito, mas é porque é do fulano de tal, aquilo se torna valioso e interessante. Aí que entra as nossas vidas. Vocês também estão entre os chamados para pertencer a Cristo. Nós não somos importantes, mas nós estamos no museuzinho, e embaixo desse museu está escrito embaixo: esse apóstolo, esse presbítero, esse irmão, esse diácono pertence a Jesus Cristo. É por causa do nome que está sobre o nosso nome, sobre as nossas vidas. É só por causa do dono nosso é que nós temos algum valor. Não é que nós somos importantes por nós mesmos, mas é por causa do dono. A igreja de Roma é uma igreja importante porque está na capital? Não, ela é importante porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o dono da igreja. A igreja ágape é importante porque vai reformar? Não, a igreja ágape é importante porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós, sem Jesus Cristo, somos só nós. E nós somos o quê? Alguém amado por Jesus, mas se nós não fôssemos, não seríamos nada. É por causa do dono, irmãos. A importância nossa é por causa de quem nos comprou, nos remiu, nos resgatou e nos atraiu para a sua presença. Coloque-se de pé. Jesus é o nosso dono, mas Ele é um dono perfeito, que nos ama. Ele é o dono que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Olha que interessante o versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus. A carta de Paulo está falando de quem ele é, do evangelho que ele prega e de quem é a igreja do Senhor. Você já teve dúvida algum dia de que você é amado de Deus? Eu acredito que a igreja em Roma, irmãos, passava por muitas dificuldades, até porque não está nem relatado quem que fundou a igreja em Roma, mas provavelmente foi as pessoas que estavam no dia de Pentecostes, que vieram de longe e voltaram para casa e começaram uma igreja, e havia uma igreja lá, por isso Paulo escreveu uma carta. Igreja essa que provavelmente habitava beirando os rios, no lugar mais pobre. Mas Paulo está escrevendo uma carta para essa igreja, diz assim: a todos que estão em Roma, amados de Deus. Se alguém tinha alguma dúvida disso, quando alguém leu essa carta para a igreja de Cristo, essa igreja falou assim: nós somos amados por Deus. Se tinha alguém com sentimento, se menosprezando e achando que não era nada, você é um amado de Deus. Pensa no impacto de uma introdução de uma carta, irmãos. Pode gerar na vida de alguém. Essas pessoas estão lá lutando, batalhando. É uma igreja que tem muita fé e está lá lutando e tendo dificuldade. O império contra-atacando, sempre perseguindo. Mas vem Paulo e escreve: a todos que estão em Roma, a igreja que é amada por Deus. Não tenha dúvida disso, você é amado por Deus. Você é a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos atraiu para nos enviar, para falar desse grande amor, para falar do Evangelho de Deus, que é pela graça e a obediência pela fé. Nós precisamos obedecer porque nós cremos que Jesus Cristo fez tudo por nós. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu creio que Jesus fez a maior parte, a parte mais difícil por mim, que foi morrer na cruz, para me resgatar, para me salvar. Esse é o Evangelho de Deus. Aleluia. E no Evangelho de Deus nós notamos tão grande amor, ao ponto de Paulo dizer: vocês são amados de Deus. Nunca duvide disso. Não tem luta, dificuldade que venha sobre a sua vida que faça você duvidar disso. E se vier, você lembre-se: você é amado de Deus.
Você é a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Você é embaixador, você é apóstolo, no sentido de ser enviados por Jesus. E no sentido de conhecer quem te enviou. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, por Tua graça, por Teu grande amor. Somos gratos a